Então a inspiração de hoje é o seguinte, muda o disco, pense diferente, peça diferente e receba diferente. O que eu quero dizer com isso? Eu vou começar com uma polêmica que aconteceu nessa semana no meu Instagram, que eu postei um corte da live passada, onde eu falo, quando você fala que é a culpa do fulano, a culpa do ciclano, não sei o quê, geralmente você que é o problema. E que a gente é responsável por tudo que acontece na nossa vida. E as pessoas começaram a questionar, você é responsável por tudo que acontece na sua vida? Assim, pô, e as crianças que estão lá na Palestina? E as crianças que têm... Realmente é muito difícil, né? Esse diagnóstico de você é responsável por tudo aquilo que acontece na sua vida. Na verdade, eu quis dizer, você é responsável por como você reage às coisas que acontecem na sua vida. Porque como você reage é que vai dizer o impacto daquilo na sua vida. Se você consegue ter resiliência, que eu vou falar hoje um pouco mais sobre resiliência, ou se você vai virar um ser reativo. Se você vai conseguir ter um domínio emocional do que lhe aconteceu, ou se você vai ter um sequestro emocional. E como é a diferença entre essas coisas? É claro que a gente não é responsável por tudo que acontece. Acontecem coisas, a gente não tem todas as respostas do mundo, ninguém tem, a vida é um mistério para todos nós. Não estou me colocando numa posição diferente da mesma que você. Mas como a gente reage ao que acontece com a gente é o que dita a nossa realidade. E isso varia muito de pessoa para pessoa, mas varia muito da consciência, do autoconhecimento que a gente adquire sobre a gente mesmo. Quando você começa a ter um diálogo com você mesmo, você descobre que tem duas vozes dentro de você. A que ouve e a que fala. E elas vão mudando de lugar. Mas se você está falando, tem alguém ouvindo. Então, se você percebe, por exemplo, estou nervosa. Quem percebeu? Quem percebeu não é quem está nervoso. Quem percebeu é quem pode fazer alguma coisa pelo nervosismo. É quem pode reagir diferente a esse nervosismo. Então, se você começa a ter um diálogo com você mesmo, amigo, né? Um diálogo onde você é seu amigo, onde você se trata bem, onde você se acolhe, quando você começa a ter esse diálogo com você mesmo, você consegue, em situações extremas, como um treino mesmo de atletas, mas você consegue, em situações extremas, ter um domínio ali do teu comportamento, né? Então, você está prestes a brigar com alguém, você está prestes a ter uma reação horrível e soltar os cachorros em cima de alguém, e você consegue ter um controle emocional daquilo e falar, cara, eu escolho ser uma pessoa diferente. Eu escolho não reagir dessa forma. Então, assim, aconteceram coisas horríveis na minha vida. Ok, todo mundo tem essa história na vida, porque todo mundo tem uma história, e toda história pode ser muito triste, dependendo do ponto de vista que você encara a sua vida. E tem histórias realmente muito tristes. Agora, o que você fez com a história triste que aconteceu com você? Né? Vou falar aqui de um tema super difícil de ser falado, mas um tema como violência. Você sofre uma violência, aquilo é um absurdo, né? E você carrega aquela mochila da violência uma vida inteira e ela é pesada. E ela tá lá, cheia de concreto, te pesando na vida. Até que um dia você descobre, cara, eu sofri uma violência, só que eu tô aqui segurando essa mochila da violência e ela tá me pesando. E eu posso escolher largar essa mochila e seguir a minha vida com muito menos peso. Então é a sua reação àquilo que te acontece. É a sua reação à pessoa que lhe causou o mal, que define como é que você vai viver os seus dias. Então, eu separei aqui alguns casos de resiliência muito grandes. Eu vou ler o nome dele porque é difícil de falar em português. Existe um palestrante que é um cara incrível e ele se chama Nick Vujicic. Eu não sei se vocês conhecem ele. Ele nasceu com uma síndrome, uma condição super rara que se chama síndrome de tetramelia. Eu não sei se eu falei a pronúncia certa.
Mas essa síndrome, ele não tem os membros do corpo. Veja que situação, ele não tem os braços, ele não tem as pernas. E ele dá palestras ao redor do mundo inteiro sobre autoestima, superação, resiliência, fé. Então ele pegou uma coisa que ele foi acometido a vida inteira, como ele nasceu, uma condição que ele nasceu, e ele pegou a pior, né, a característica mais difícil da vida dele e transformou numa coisa que pôde ajudar milhões de pessoas ao redor do mundo, milhões de pessoas com dificuldades, com problemas, e que ele pôde fazer disso a sua característica de mais assertividade. Então, né, como é que a gente faz essa luta de pegar uma coisa que te atrapalhou a vida inteira, que você sofreu a vida inteira, e de repente você dando luz a isso, você iluminando essa coisa tão difícil, você consegue fazer dessa característica algo que pode inspirar os outros. E isso é muito bonito. Isso é um exercício muito bonito. Eu também estava estudando esses dias a história de pessoas no empreendedorismo, no mundo corporativo, de resiliência, como o Walt Disney. O Walt Disney, ele se descobriu muito jovem, um grande talento para fazer animação. Ele queria fazer animação de qualquer jeito. E ele, não sei se vocês sabem, mas vale a pena ver o filme o Walt Disney antes do Mickey. Porque o Walt Disney faliu 6 vezes antes de criar o personagem Mickey Mouse. Imagina se ele tivesse parado na primeira vez. Ele fez um personagem que se chamava, quer ver, eu anotei aqui, Oswald, o coelho sortudo. E ia ser um estouro esse personagem, e ele foi roubado, digamos assim, pelo distribuidor, Oswald, o coelho sortudo. E ele ficou revoltado, ele quase perdeu tudo, ele quase perdeu os estúdios, cara, ele foi humilhado, ele foi retaliado, e ele foi lá e insistiu e criou o Mickey Mouse. Então, assim, por que eu tô falando disso também? Porque, às vezes, o que a gente vê como um erro, né? Nossa, deu errado. Na verdade, pode ser a grande porta do seu acerto. Porque, na verdade mesmo, a gente não sabe nada. A gente acha que a gente está criando, mas a gente pode estar, no máximo, co-criando, porque tem ali um grande criador de tudo, que, para mim, eu chamo ele de Deus, mas você pode chamar ele do que você quiser, mas é o criador que nos fez, que fez tudo aqui em volta de nós. Então, muitas vezes, e eu queria que eu te convido a fazer esse exercício na sua vida. Quantas vezes você quis um emprego, que era o emprego dos seus sonhos, que você ia ganhar tudo que você queria, que era aquilo que você imaginava, e de repente aquela porta se fechou e você chorou dias e noites, você ficou mal, e de repente apareceu um emprego onde você conheceu o seu marido e você teve seus filhos, ou você conheceu a sua esposa, não importa, seu marido, estou dando um exemplo que é o que aconteceu com a minha vida, mas conheceu o seu cônjuge, conheceu o amor da sua vida, conheceu sua esposa, seu marido, mas que você conheceu o seu cônjuge e teve o grande encontro da sua vida, e que se você tivesse ido para aquele emprego, você, cara, não ia ter dado certo. Então, às vezes, o certo não é o certo e o errado não é o errado. Então, a gente tem que ter muita calma nessa hora para entender um pouco o movimento que a vida está te propondo. A gente tem muito essa mania de querer impor para a vida, né? A gente até fala, né? Não, que aconteça o que Deus quiser, que aconteça o melhor, mas no fundo a gente quer o tempo inteiro ficar propondo, né? Não, mas, oh Deus, vamos lá. Mas e se acontecesse do jeito que eu planejei? Cara, confia. Confia que a tua história vai ser contada da melhor maneira. Confia que tem alguém olhando por você.